E aí, Raquel? E aí, meu filho, você tá bom? Bom demais, sou e você? Tô aqui, só na leseira depois do almoço. Almoçou agora também, por agora? Oi, tá aqui nos ajustes, no atendimento, né? Aí acaba nem vendo a hora passar. Tava olhando aqui agora, tava não, tô com o gerenciador aqui aberto também da campanha da Vanessa, né, do Amora Miura. Hoje tá meio parado aqui para ela, os leads, não chegou ninguém, Ninguém? ninguém. As duas campanhas que tem, Eu tô achando que a minha tá parada. Eu já vendi hoje. tá ótimo, graças a Deus. Ela disse que tá lá com a Tô atendente dela, maravilhada. Mas segunda-feira. hoje tá parado, viu? Ontem tava bem melhor. É, ontem foi Hoje, bom. Para mim não, foi a hoje Stephanie que até agora foi falou não. que. Acho que foi a Stephanie que falou uma vez que tem uns dias que é meio parado mesmo, coisa do público, esse público do Amora. Ela me falou foi da quarta e quinta, Cris. Quarta e quinta, né? É, que aí final de semana que a mulherada começa a chegar. Para mim chegou numa campanha 5 e outra campanha que chegou 4. Mas as métricas eu não estou gostando, não. Mas tá no contexto, se for só olhar só hoje, não tá boa, mas no geral tá. No máximo tá, né? Aqui eu pausei um aqui porque no máximo tava legal, não. Tava quatro e pouco, aí já é caro já para o Amora. Não, é a T2, que é É. bacana. Aí, Uhum. aí o outro tá legal. Aí eu fui, pausei um, deixei o outro, que foi tipo foi uma cópia que eu fiz, o que vinha dando bom daquele criativo. Ah, eu vou deixar para subir outro agora só para segunda-feira. Vou ver como é que vai ser Não amanhã sobe nessa vídeo campanha. não, viu, Cris? Tá bom não, já testei. Não tá não. Eu tô subindo aquele lá que você me mandou. Ah, é tudo imagem. É? É, Que lá aquele ficou lá. tão bonitão. Ficou, tem já mulher programada, agendada. Eu falei com Vanessa ontem, ela disse que tá faltando Logo. um empurrãozinho da atendente, aí ela vai ajudar na segunda-feira, vai dar um treinamento novo para a atendente dela, mas os leads que estão chegando interessados, isso é o importante. Nossa, é um público muito bom. É. Boa tarde, Mônica. Mônica entrou aí caladinha, nós nem falou com ela. Ei, Mônica. Vamos dar mais 2 minutinhos para a galera ver lá o link. A galera hoje está no sabadão, mas nós estamos aqui, fazendo o que Deus manda. Hoje nós vamos continuar falando sobre mentalidade. Acho que hoje é nossa segunda aula. Temos mais cinco, onde vamos falar só sobre a mente e sobre o nosso propósito. Eu já tenho um materialzinho separado aqui para a gente debater. Deixa eu abrir aqui a palavra.
Quem puder, quem quiser também, é, abra sua Bíblia no capítulo 55 do livro de Isaías. A gente vai meditar daqui a pouco em alguns versículos aqui, mas a gente vai começar aqui falando sobre o nosso propósito, pessoal. Nosso propósito aqui na Terra, e é algo que tem total conexão com a nossa mentalidade, a gente está alinhado ali num propósito maior do que viver apenas nessa terra. E o propósito, independente de qual seja ele, cada um tem o seu, cada um sabe para o que foi chamado para fazer nessa vida. Alguns têm propósito de missionários, outros têm propósito de pregar a palavra, outros de levar ajuda aos cativos, outros têm um propósito de aconselhar casais. Independente do seu propósito, do seu chamado, a gente tem algumas obrigações e temos também algumas particularidades que precisamos cuidar. E uma das principais particularidades da pessoa que ativa o seu propósito, ela se chama governo, governo e identidade. Todo mundo que é chamado para um propósito, ela não vai estar preocupada com o que os outros vão pensar dela. Elas não vão se incomodar ali com o que as outras pessoas vão achar ou vão falar a respeito daquilo, porque elas estarão muito mais ocupadas com as tarefas que Deus enviou para ela, do que críticas, do que fofocas, do que, de certa forma, ali, palavras que possam vir a machucar. Tá certo que somos seres humanos, somos carne, às vezes vamos nos decepcionar com algumas pessoas, vai ter dias ali que vamos estar um pouquinho para baixo, outro vai ter momentos, vai ter que vamos estar mais elevado, com alegria maior. Então, na própria palavra fala que a cada dia baixa o seu mal. E isso a gente precisa ter convicção disso, que nenhum dia se repete e que também nenhum dia é igual e que as coisas acontecem muito rapidamente. Como as coisas acontecem muito rapidamente na visão humana, porque o conceito, o tempo, a hora de Deus é diferente da nossa. Existe algo chamado que é o tempo, Cronos, que é o nosso tempo do homem aqui na Terra, e existe algo chamado Kairos. Kairos é o tempo de Deus, é o tempo onde está alinhado tudo aquilo que ele já preparou para nós. São as bem-aventuranças, são, de certa forma, o nosso chamado. Então, tudo que está debaixo dos céus, dos três céus que existem, existe um tempo Kairos e existe o tempo Cronos. E eles são diferentes. E a gente precisa respeitar esse momento. Só que não podemos arrumar de justificativas para tardear aquilo que Deus já nos chamou a fazer. E aí ficamos procrastinando, ficamos empurrando mais para frente, e esse dia nunca chega. E acaba que ali, ao invés de pegarmos os recursos que temos hoje para iniciar, a gente vira para Deus e fala: Deus, eu ainda não tenho capacidade suficiente, ou Deus, me falta recurso, ou Deus, me falta uma ferramenta aqui, me falta pessoas para me ajudar nessa minha caminhada. Mas Deus já deixou uma ordem. A ordem é: ide e pregai a toda criatura. Então, aquele que encontrarmos no nosso caminho, aqueles que estiverem com sede e com fome da palavra de Deus, devemos alimentar porque faz parte de um propósito superior. E isso eu até já falei em outros encontros nossos, que não cabe a nós julgar, porque se formos olhar pela ótica humana, a gente não faria o que a gente faz. A gente pegaria as coisinhas, no primeiro tropeção, na primeira pedra no caminho, a gente pararia.
se a gente fosse olhar para a Terra. Mas como o nosso propósito está ligado a algo superior à Terra, está nos céus, nós não podemos dar ênfase às coisas que vêm ocorrendo conosco aqui na Terra. Porque se a gente tira o foco do nosso alvo principal, que é Cristo, acabou. Não há nada que vai nos fazer motivar a continuar. E isso é interessante. Eu até dei uma tarefa um dia aqui para vocês, quem estava presente nessa aula, de experimentar fazer algo pensando no homem e outros pensando em Deus, para ver qual dos dois que a gente iria ter condições de avançar sem, de certa forma, reclamar ou chegar para Deus e questionar, mas Deus, essa pessoa não merece isso, esse povo não merece aquilo. Então, isso é bastante natural quando a gente está com a nossa visão limitada aqui na Terra, nas coisas terrenas. E aí é onde mora o grande perigo. Se formos fazer uma retrospectiva de tudo que a gente viveu até hoje, das condições, das coisas que a gente fez, e fez pensando em uma recompensa, a gente vai ver que a maioria delas nós fomos frustrados. Agora, pensa um pouquinho aí, vocês, e reflita um pouco nas coisas que vocês fizeram pensando em Deus. Tudo acaba dando certo no final, tudo. Porque acaba que é aquela história. Você quer viver em paz ali, você quer viver sem ninguém lhe perseguindo, sem ninguém lhe criticando, sem ninguém falando a seu respeito, é muito simples. É só você viver de forma natural, continuar fazendo tudo aquilo que as outras pessoas já fazem, nas condições naturais, no aspecto de uma pessoa ordinária. Agora, se você quer viver realmente algo extraordinário, aí você tem que estar preparado para atingir outros níveis e acabar desapontando muitas pessoas no meio do seu caminho. Então, isso foi acontecendo, foi até algo que foi, para mim, foi um pouco difícil na época, mas depois que eu comecei a estudar um pouco mais das biografias de outras pessoas, eu vi que isso é uma condição natural daqueles que querem avançar nessa vida, realmente levar uma vida de governo, que é o que estamos falando aqui nesse nosso primeiro tópico. Então, todo aquele que é filho de Deus, filha de Deus, ele uma hora ou outra ele vai acabar decepcionando as pessoas, porque nem o próprio Jesus conseguiu agradar todo mundo. Teve momentos que, com certeza, a família de Jesus, né? Tem até essa passagem que fala que achavam que ele estava louco, né? Ninguém ouvia as coisas que Jesus falava. Teve um período lá que achavam que ele estava fora de si, porque as coisas que Jesus falava não era do cotidiano daquelas pessoas. Elas estavam condicionadas a outro tipo de conversa e a um outro tipo de ambiente. Então, assim mesmo somos nós. Aonde pisarmos, aonde tivermos a frequência de Cristo carregada em nossos corações, realmente vai incomodar muitas pessoas. E esse é o primeiro, a primeira tarefa que eu quero passar aqui para vocês, que estejam preparados para realmente sofrer críticas, realmente para sofrerem perseguições. Quem nunca foi perseguido, deseja as perseguições, porque é um sinal que você está no caminho, no propósito certo. Se tudo vai bem, se todo mundo está legal, se todo mundo fala que você é uma pessoa incrível, custa acreditar, tem alguma coisa de errado, porque não tem como você agradar a Deus e ao diabo. Ou você agrada a um, ou agrada o outro. Então você sempre escolha agradar a Deus, sempre escolha fazer a vontade de Deus, porque no final de tudo, quem prevalece é o exército de Cristo, quem prevalece é Deus. É igual uma partida de futebol ou um jogo qualquer que você já sabe o resultado no final. Então, sempre quem ganha é o povo de Deus. Pode não ganhar aqui hoje, pode perder uma batalha aqui, mas a guerra, no final, é sempre de Deus. Então, é muito comum quando isso acontece, começar as perseguições, as críticas, e com isso vem uma série de coisas que começamos a pensar que geram bloqueios, geram crenças dentro da nossa mente, porque
Nós vinha fazendo tudo perfeitinho ali, tudo bem feito, todo mundo gostava. E aí, no momento que você resolveu ir para outro caminho, por outro lado, começou a chegar um turbilhão de pessoas que nunca fizeram nem parte da sua vida, mas começam a chegar com opiniões, com palpites, com ideias. E aí, quando você não aceitar algo que aquela pessoa viveu, que eu recomendo que você não aceite, porque só existe dois tipos de pessoas que a gente deve aceitar a opinião. Aquelas que já chegou aonde vocês querem chegar e aquelas pessoas que você escolheu como mentor da sua vida. Se ela não é seu mentor e se ela não é um conselheiro, você não deve aceitar. A gente deve sempre olhar para os resultados das pessoas, porque são os resultados que falam quem é o tipo de pessoa. Então, se a pessoa não tem um casamento, não tem filhos, por que que ela deve opinar no seu? Como é que ela deve, por que que ela deve ensinar você como criar seus filhos? Não faz sentido. É uma condição que realmente é porque a pessoa não está cuidando da própria vida dela e ela quer controlar a vida dos outros. E sempre tem um bobo ou uma boba que deixa as pessoas controlar a vida delas. Eu, por muito tempo, fui bobo na mão de algumas pessoas porque eu não entendia o meu propósito perante o reino. Mas quando você identifica isso, o nosso tema de hoje, quem acabou de entrar aí, seja muito bem-vinda, né? Boa tarde aí. A gente está falando sobre o governo e estamos falando também sobre identidade, né? Que é algo voltado para o nosso conteúdo sobre mentalidade. Estamos nesse propósito aí de falarmos 7 dias sobre mentalidade, porque realmente eu percebo que hoje é o que mais falta nas pessoas é ter ali a convicção e ter a clareza daquilo que elas querem. Isso eu não estou nem falando apenas desse mercado, mas em todas as áreas da vida, né? Então, como estamos no mercado digital, e a maior parte de vocês já estão inseridos nele, não é diferente. Pelo contrário, é um mercado muito mais competitivo, que se não tivermos desde o início a clareza, a convicção da onde a gente quer chegar, a gente vai se perder e vai se distrair muito no meio desse caminho. Então, por que não juntar as duas coisas, né? Eis a pergunta: por que não juntar a palavra de Deus com o digital? Primeiramente, não tem como. Quem ali segue um chamado, quem ali está debaixo de um propósito e tem Deus ali em todas as suas áreas, não tem como ele tirar de nenhuma área da sua vida. Então já começa por aí. Não tem como você fazer nada, sendo que Deus está inserido em tudo. Então, nesse aspecto de estarmos inseridos dentro desse mercado, tem muitos dias que realmente vai ser frustrante, realmente ali vai dar um banho de água fria, como costumamos chamar, mas é nesses dias que precisamos nos agarrar ainda mais naquilo que Deus espera de cada um de nós. E eu não canso de repetir, é dever, é obrigação de cada um de nós, cada um de vocês aqui, que estão ouvindo essa palavra. Muitos não sabem disso, mas quem sabe, e vocês que estão sabendo agora, ou quem já sabia antes, é dever nosso prosperar nessa terra. Existe uma nação muito sedenta por ouvir essa mensagem nossa aqui, por ouvir essa palavra, por ouvir os ensinamentos e principalmente os códigos extraídos do reino de Deus. Então a gente tem como essa nossa meta prosperar nessa vida. Mas, Christian, de novo esse negócio de dinheiro não é só sobre dinheiro, pessoal. Dinheiro ele é uma espécie de um bem material, de um recurso que no decorrer da nossa jornada, da nossa vida, nós precisamos dele para ter novos acessos, isso é um fato, mas a maior riqueza, a maior prosperidade não consiste no dinheiro. Vocês perceberem, as pessoas que são super ricas, as pessoas que realmente têm condições ali de não mexer com absolutamente mais nada, porque já tem uma aposentadoria garantida, já tem patrimônios que conseguem manter o estilo de vida delas, elas não falam sobre dinheiro. Elas não vivem correndo atrás do dinheiro.
Isso é algo muito curioso, que eu ficava pensando, caramba, mas a pessoa tem tanta grana. Esses dias eu vi uma postagem no Instagram falando sobre Elon Musk, né, o homem mais rico do planeta. Então, Elon Musk, ele é bilionário, como vocês sabem, tá no top 1 ali dos homens mais ricos do mundo, mas a gente não vê o cara numa entrevista ou numa reportagem falando sobre dinheiro ou falando que precisa de dinheiro, não, porque essas pessoas elas entendem que o dinheiro ela é uma condição de energia. E a energia, ela sempre é assim, é uma troca. Você tem uma solução que ajuda a resolver um problema da outra pessoa, seja um serviço, seja um produto, ou até mesmo seja um network que você faz. Aí você recebe a energia daquela outra pessoa em dinheiro e você entrega a sua energia como uma espécie de moeda de troca, uma moeda de serviço. Aí você naturalmente recebe por aquilo. E aí tem sempre aqueles que falam assim: ah, mas já que você é tão rico, já que você tem tanto dinheiro, por que não faz tudo de graça? Mas essas pessoas fazem tudo de graça. Fazem muito mais além do que outras pessoas que têm condição de fazer mais e não fazem, essas pessoas fazem. Então, assim, a natureza da entrega, da servidão, veio desde a época de Jesus Cristo. Lá na época de Jesus, antes dele ser traído, está lá em João, se eu não me engano, capítulo, acho que é ou é no capítulo 10 ou é no capítulo 12, que Jesus dá o maior ato de servidão uns aos outros. Jesus, em um certo dia, ele, com os discípulos, ele pega uma bandejinha de água e uma toalha e amarra ali na sua cintura e vai lavar os pés dos seus discípulos. Então, os discípulos ficaram ali aterrorizados. Não, mestre, como é que pode? Nós não somos dignos do Senhor lavar os nossos pés. Nós é que devemos fazer isso com o Senhor. O Senhor é mestre. O Senhor é filho do Altíssimo, filho do nosso Pai. E aí Jesus solta algo ali, talvez seja um dos códigos mais poderosos das pessoas que são prósperas nessa vida. Jesus compartilha ali com os discípulos que o maior é aquele que serve. João 13, obrigado, Raquel. Então, maior é aquele que serve e não aquele que é servido. Então, por essa estatura, essa envergadura de Cristo, esse caráter que Cristo carrega, é que devemos nos espelhar. É muito desagradável conviver com pessoas materialistas, pessoas ali que sempre visam que precisa pagar para ter acesso a elas. É aterrorizante isso, é horrível. Mas a gente sabe que existe esse tipo de pessoa. Então, Jesus ali, ele trouxe essa mensagem para os discípulos e falou: se vocês verdadeiramente não tiverem parte comigo, eu não lavar os vossos pés, vocês não entrarão no reino de Deus, porque não foram servidos. Então, claro, naquela época, Jesus se viu porque ele estava numa condição natural como homem. Ele quis deixar o exemplo para nós aqui na Terra, não foi apenas para os discípulos. Muitos acham que aquilo ali é apenas tarefa dos discípulos, que nós, como filhos, ou nós, como servos, não devemos fazer aquela imitação que Jesus fez naquele tempo. Pelo contrário, se vocês forem observar, e aí trazendo de novo para o contexto das pessoas super ricas, elas são a que mais ajuda a população. Claro, ninguém vai fazer tudo 100% grátis, porque ninguém valorizaria se fosse assim. Tem um termo muito, ele é até clichê de falar, mas é uma verdade que aquilo que é gratuito, as pessoas tendem a não dar valor, nem todas, porque aquelas que dão valor, elas rapidamente aprendem algo ali e depois já vão para algo mais fechado, uma mentoria, uma mastermind, uma masterclass.
porque ela já pegou já a energia ali do gratuito, só que ela quer subir de nível. E para você subir de nível, sempre vai ter alguma característica de sacrifício. Então, Jesus, naquela época, ele falou: Pedro, como sempre, bateu ali o pé, né? Não, Jesus, você não vai lavar meus pés, não. Eu é quem vou lavar os do Senhor. E aí, Jesus, mais outra vez, soltou: Pedro, se tu não tiveres seu corpo lavado, né? Não deixares que eu lave teus pés, você não terá parte no reino. E aí Pedro não é bobo, né? Senhor, não me lave só os pés, mas me lave os pés e a cabeça inteiro, me lave o corpo inteiro, por favor. Eu quero ir para o reino. Então, aquele código ali de Jesus foi justamente para nos alertar nos dias de hoje. Quantas pessoas estão precisando aí serem lavadas, serem transbordadas com uma mensagem do reino, uma palavra de consolo, uma empatia, como um gesto de solidariedade também. Isso a gente não estamos falando nada que precisa de dinheiro. Nada desse que estamos falando aqui precisa de grana. Só precisa de disposição. É a palavra-chave dos filhos e das filhas de Deus. Você precisa estar disposto a, nessa vida, a pagar por certos sacrifícios para que você alcance cada vez mais a graça de Deus, alcance mais o favor de Deus. É isso que precisamos ter em mente. Então, como aspecto do governo dos filhos de Deus, você precisa ter o domínio da sua vida. Você precisa controlar sua agenda, seus horários, você precisa controlar as pessoas que você vai dar atenção naquele dia, você precisa dividir o seu tempo com a sua família, com o seu trabalho, com seus amigos, com seus filhos. Precisa ter tempo para tudo. Porque se você não coloca um tempo para cada coisa, vai acabar ali que você vai virar uma marionete. Para onde te jogarem, você vai cair, você vai sentar, você vai ficar de pé, porque você não tem um controle da sua própria agenda, você não consegue dominar ali as características básicas das pessoas que têm um governo, que devem exercer um governo sobre essa terra. E aí as pessoas costumam abrir a boca e falar. Eu era uma dessas pessoas. Não, mas Deus está no comando. Deus está no controle da minha vida. Tudo bem. Deus pode até estar no controle e no comando, eu concordo. Mas Ele não quer estar no controle e no comando da sua vida, porque tem algo que Ele deixou para cada um de nós, que é um dos princípios, que Deus não fere nenhum dos seus princípios, que se chama livre-arbítrio. Então, as pessoas que são livres, as pessoas que são filhos, elas devem exercer o livre-arbítrio para tudo. Então, claro, a gente deve consagrar, a gente deve buscar a Deus a aprovação ali de algumas coisas que parecem estar confusas, mas Deus já nos aprovou perante a Ele. Então, não precisa tudo quanto formos fazer ali jogar como uma justificativa, algo do tipo, ah, não, mas eu estou esperando o tempo de Deus. Não, ainda não é época da colheita. Não, a época é agora, o hoje. Deus não colocou uma data ali, que, por exemplo, a Andrea daqui a 2 anos é que vai ter uma vida próspera. A Daniele daqui a 6 meses é que vai realizar um sonho dela. Deus não tem um calendário com datas e horários da nossa vida que desejamos ter, não. O que Deus tem são projetos bem definidos para a vida de cada um de vocês e precisamos descobrir esses projetos o mais rápido possível para alcançar esses projetos, para ter algo bem definido dentro da nossa mente. Então, hoje as pessoas elas perdem mais tempo arrumando desculpas ali para não agir, para não tomar uma ação, do que simplesmente confiar e dar passos de fé. Então, isso é interessante. E aí, no decorrer aqui da nossa meditação de hoje, eu vou trazer agora umas características que causam travas, causam bloqueios ali dentro da nossa mente. E aí, o nosso papel, enquanto estivermos vivos, buscando,
sendo próspero, transbordando na vida das outras pessoas, a gente tem que descobrir quais são os nossos problemas que nos aprisionam de avançar. Então, quando somos pequenos, ouvimos diversos tipos de palavras dos nossos pais. Aquilo ali trouxe uma trava, não só física, mas também mental dentro de cada um de nós, que depois que ficamos adultos, nos agarramos a esses bloqueios. Então, como por exemplo, a questão do dinheiro, né? A questão do dinheiro é um fator primordial dos brasileiros não saberem administrar ali as riquezas, os bens materiais, por conta das condições de quando eram pequenos, foram condicionados a ser pessoas que só poupam dinheiro, que não multiplica aquele pouco que tem para se tornar muito, que guardam, que separam, que dividem, mas a principal característica dos filhos de Deus é a multiplicação. Quando Jesus estava lá no monte, pregando para aquele monte de pessoas, e chegou certa hora da noite, já era tarde do dia, e as pessoas não estavam com fome. E aí os discípulos chegaram para Jesus, né, e falaram: Jesus, é melhor que dispensamos esse povo, né? Esse povo está com fome, já faz tempo que eles estão aqui, não temos comida suficiente para alimentar esse povo. E aí Jesus perguntou, né, o que que vocês têm aí, né? Temos 3 pãozinhos e 2 peixes, né? Então Jesus fez um ato ali que foi um dos maiores ensinamentos que ele deixou para nós, que é o ato da multiplicação. Muitos acham que Jesus dividiu ali o pão, né? Mas Jesus multiplicou depois que foi feito a distribuição. Então esse ato de multiplicar, ele deve ser algo que deve ser transportado de gerações em gerações. Devemos ensinar nossos filhos, devemos ensinar os maridos, as esposas, devemos ensinar o maior número de pessoas que o maior ato do reino de Deus é a multiplicação, não é a subtração, que isso aí é uma condição de pessoas escassas, pessoas que não administram riquezas, elas sempre vão ser propícias a somente consumir, comer a semente. Em vez de multiplicar a semente, ela come todas as sementes ali no dia, e quando é no outro dia não tem mais semente. Então, precisa sermos condicionados a essa habilidade de multiplicar com aquilo que temos. Cristian, se eu não tenho muito, como que eu multiplico o pouco? Comece multiplicando o pouco, divida. Se você tem 2, divida 1, porque é nessa multiplicação, nessa separação que você vai fazer ali, é que lá na frente vai lhe trazer bem mais resultados. Se o seu problema hoje você acredita que seja um conhecimento específico, comece a investir mais em si mesmo, compre mais livros, medite mais na palavra de Deus, tire um tempo com ele, vá a uma igreja, converse com um amigo espiritual ali, converse até mesmo com Deus. Então, comece a investir em si mesmo. Se o seu problema hoje são pessoas, né, você sente que tem pessoas que ao seu ambiente, ao seu redor, não te ajudam a avançar de nível, comece a conhecer outras pessoas, seja alguém interessante para outras pessoas, que aí naturalmente essas pessoas, elas vão ver um coração simples em você, elas vão ver uma característica de Cristo dentro de você e naturalmente elas vão querer se conectar com você, mas precisa ser natural. Não pode ter o ar de interesse. Se você coloca o ar de interesse ali, você estraga toda a sua amizade, todo o seu relacionamento com aquela outra pessoa. Se até mesmo as nossas esposas e maridos, quando agimos com interesse, não gostam, imagina as outras pessoas. Porque a gente percebe quem é interesseiro na nossa vida
e quem realmente quer ajudar. Então, as pessoas que são filhas, as pessoas que são filhos, elas têm essa condição natural de servidão. Eu preciso servir ao número máximo de pessoas, porque essas pessoas vão me trazer resultados, e esses resultados podem ser resultados financeiros, resultados de conexões, ambientes, acessos, tudo é resultado. Cabe saber o que você vai fazer com aquele resultado. Então, aqui para a gente avançar, tem algo bastante interessante sabermos. Eu falei no comecinho, para quem tiver com a sua Bíblia, abrir lá em Isaías, capítulo 55, quem quiser abrir sua Bíblia, Isaías, capítulo 55, verso 8 e verso 9. Vamos ler eles. Diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ficamos aqui. Então, essa parada de pensamento, ela é uma parada muito sinistra. Ela é algo muito curioso, porque dentro dos nossos pensamentos, nós abrigamos sonhos, desejos, realizações, mas também abrigamos dentro dos nossos pensamentos medo, insegurança, desconfiança, falta de fé, falta de temor. Então a gente tem que saber a que voz nós iremos dar atenção. E aqui Jesus chama a atenção de uma maneira muito especial nessa passagem de Isaías, porque o próprio Senhor fala que os nossos pensamentos não é os pensamentos dele, e ainda dá uma certeza que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então, se hoje você está num caminho que você julga ser pequeno, que você julga ser um caminho que você não quer continuar por muito tempo, ainda não é o caminho de Deus. Porque o caminho de Deus, ele sempre vai trazer três pontos muito importantes para a vida de vocês. É lá no livro de Isaías, capítulo 55, verso 7, deixa eu só confirmar, 7 e 8. Perdão, 8 e 9. Tá? Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9. Fala sobre os caminhos e fala sobre os pensamentos de Deus que são maiores do que os nossos. Então, quando estamos em um caminho, em um projeto, em um processo na nossa vida que estamos desgastados daquilo, estamos cansados de viver uma vida tão mediana, tão medíocre quanto essa, que talvez você esteja vivendo e você não sabe mais o que fazer, você precisa trazer a memória daquilo que Deus deixou para nós. E precisamos nos questionar sobre isso, de qual a circunstância de eu estar vivendo essa vida hoje, de eu ainda não ter chegado aonde eu quero. E aí vem um ponto muito importante aqui, que talvez, se chegarmos para Deus e perguntar a Ele, Ele diria o seguinte: mas vem cá, minha filha, vem cá, meu filho, olhe para a sua vida hoje. Você realmente, de fato, você está querendo uma vida para servir os seus caprichos, para servir somente a si, ou você quer uma vida realmente melhor para ajudar outras pessoas? Então, a resposta para isso é muito simples.
as vidas que são condicionadas ao próximo, à servidão, elas trazem riquezas infinitas da parte de Deus. Deus nunca deixa faltar recurso. Isso é um fato. Principalmente quando estamos debaixo de um propósito. Deus nunca, não tem como a fonte esgotar. A fonte é infinita. Os recursos de Deus nessa terra é infinito também. Tudo quanto plantarmos, podemos colher. Agora precisamos fazer boas plantações para no momento que formos colher, também colhermos coisas boas. E aí, se nós questionássemos a Deus sobre isso, sobre a nossa realidade hoje, isso é um ponto muito importante, que o nosso terceiro ponto, o nosso primeiro ponto hoje foi a parte de governo e identidade. O segundo ponto, desbloqueio. Falamos sobre as crenças. Falamos sobre aquilo que nos aprisiona e nos trava para ter nossos resultados. E o nosso terceiro ponto aqui, que vamos falar agora, se chama multiplicação dos propósitos. Então, não achem vocês que Deus só tem um propósito para a vida de vocês. Sempre que atingir ali um propósito, Deus já tem outro preparado para te enviar. É incrível isso. Quando você está disposto a servir ao reino, nunca falta tarefa para você. Nunca falta recurso nem ferramenta para você. E nunca vai faltar um povo também para você servir. Então, se hoje a sua condição ali, ela ainda não está da forma como você gostaria que estivesse, é porque você ainda não está cumprindo com aquilo que Deus te chamou. Você ainda não está vivendo o extraordinário, porque ainda lhe falta algo que você precisa aprender e servir conforme aquilo que Deus te chamou para essa terra. E como que eu descubro isso, Cristo? De uma maneira muito simples, perguntando a Deus. E aí a gente viu na outra aula que quando Deus não responde por ele mesmo, é porque sua resposta está com outra pessoa. Pode ter certeza disso. Se Deus respondeu com silêncio, e mesmo com silêncio você não entendeu, a sua resposta está em outras pessoas. E aí a sua missão é descobrir. Descobrir, Cristo. Eu sei o que para que eu fui chamado, eu sinto aqui no meu coração ardendo, eu preciso fazer isso e aquilo. Agora é agir. Não, Cristo, mas é que eu preciso de um iPhone para eu gravar isso tudo. Você não precisa. Deus não te chamou, Deus não te deu a missão. Ele é a pessoa que melhor te conhece. Você não precisa de mais nenhum recurso daquilo que ele já te deu. E os recursos que você vai precisando no meio do caminho, ele vai disponibilizando para você. Agora, se você já quer começar com as condições perfeitas, no melhor horário, no melhor dia, com a melhor roupa, o melhor calçado, nunca vai acontecer. Porque todos os homens e mulheres que Deus chamou até hoje, ele capacitou todas elas no meio do caminho. Ele foi treinando. Porque se ele pega alguém que já se acha bonzão demais, já sabe tudo, ele não tem como ensinar para aquela pessoa. Aquela pessoa vai ter um coração muito duro, aquela pessoa vai ter um ego, um orgulho muito aflorado, se é que me entende. Então, Deus só pega pessoas de coração simples e de coração disposto a servir. Aí essas pessoas, realmente, Deus molda todas elas. Molda para o caráter do céu, para o caráter divino. Não acho que Deus vai pegar, por exemplo, a Eliana, vai olhar para uma outra pessoa que a Eliana tem capacidade de ser igual ou melhor do que aquela pessoa e vai moldar a Eliana para aquela pessoa que já existe aqui na Terra. Não, com Deus é diferente. A moldura de Deus, o molde, o caráter,
de Deus é totalmente diferente dos homens. Então, a nossa semelhança sempre vai ser tendenciosa para aquilo que Deus já fez, já faz e já preparou. Mas aí queremos nos parecer tanto uns com os outros que esquecemos da nossa própria identidade. Aí, quando esquecemos da nossa identidade, já era. Qualquer lugar ali que jogarmos, que colocarmos nós vamos gostar, nós vamos se adaptar, depois vamos sair fora, aí vamos para outro lugar, e aquele lugar nunca vai ser o lugar ideal, porque você está lá pelos motivos errados. Isso é o problema, meu. Isso é um problema da nossa geração atual, porque queremos nos parecer muito uns com os outros, e aí esquecemos aquilo que é mais precioso, que é carregarmos a essência, o perfume, o cheiro de Jesus Cristo dentro do nosso coração. E aí, aprendendo tudo isso, a gente realmente estamos vivendo uma vida, e uma vida de abundância, como Jesus falou, que ele veio ao mundo, pereceu, sofreu, morreu na cruz, para que tenhamos uma vida e uma vida em abundância. É quando chegarmos nesse nível de cumprimento, de servidão, de tremor pelo nome de Deus, é que vamos começar a ver as maravilhas que sempre desejamos dessa terra. Iremos parar de reclamar nessa altura do campeonato, iremos passar mais a agradecer. Então, essas características de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ela realmente, quando eu descobri isso, assistindo uma das palestras, eu aprendi sobre isso, eu vi que realmente faz total sentido. Aí eu fiz uma autoanálise para mim. E eu convido vocês a fazer uma autoanálise hoje, cada um de vocês, antes de dormir, agora, em algum outro momento, mas faça essa autoanálise. Observe se a vida que vocês desejam de fato já está sendo vivida, ou se a vida de vocês ainda não é a realidade que vocês querem viver. Se vocês observar que ainda não é uma realidade para vocês estarem vivendo, chegue para Deus, pergunte a Ele, porque naturalmente falta algo que ainda não foi completado, não foi iniciado, para você começar a cumprir com a sua missão aqui nessa terra. E aí o medo, a insegurança vai começar a bater na porta da sua mente, tentando lhe atrapalhar. E aí você deve simplesmente ignorar. Se vocês não sabem disso, mas 95% dos nossos pensamentos, dos nossos problemas, é ilusão. 95%. Isso é uma fonte de pesquisa bastante antiga que retrata isso para nós. A maior parte dos nossos pensamentos não existe. É algo que criamos, é uma emoção, é uma atitude de razão, é limitações que colocamos. Fomos feitos seres ilimitados, mas a condição cultural, sociocultural, que fomos criados, não permite que sejamos ilimitados. Porque se você for ilimitado nessa vida, você vai ser que nem Jesus. E Jesus mesmo falou: vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Então faremos coisas ainda maiores que Jesus, se formos pessoas ilimitadas aqui nessa terra. Aí não vamos dar atenção que os outros falam, não vamos nos importar com as opiniões alheias, não vamos parar por críticas, perseguições. Aí vai começar uma série de coisas na vida de vocês
que aí precisa estar condicionado realmente com um pensamento lá no alto. Se tirar o olhar, não vai aguentar a pressão. Não vai aguentar. No primeiro tranco, a pessoa vai parar. Na primeira pedra, ela vai desistir. Então, escuta esse recado hoje, essa mensagem de Deus para vocês. Ativa a identidade, ativa o propósito, descubra qual a missão de vocês o mais rápido possível, porque os dias estão passando muito depressa, muito mesmo, de uma forma assustadora. E não podemos ter tempo mais ali de estar perdendo com bobagem, fofoquinhas, conversinhas paralelas, problemas, tristezas, sofrimentos, coisas que não são para nós. Precisamos realmente começar a tomar conta dos nossos próprios resultados e deixar de olhar os resultados dos outros. Essa é a verdade. Porque o único e a única pessoa que devemos todos os dias nos comparar é com quem fomos ontem. Você quer alguém para comparar? Compare com a Andréa de ontem. Quer alguém para comparar? Compare com a Vanusa de um mês atrás. Quer alguém para comparar? Compare com a Daniele de 5 dias atrás. Aí vocês vão ficar surpresa com os resultados de vocês. Christian, eu não percebi muita mudança. Eu percebi uma pequena mudança. Já é muita coisa, já é muita coisa. A gente não precisa melhorar todos os dias 10%, 5%, não. Humanamente é impossível. Nem tentem fazer isso. Nem os maiores atletas, nem as maiores pessoas de sucesso conseguem melhorar. Sabe quanto? Mais do que 0,01% todos os dias. Você melhorar 0,01%, uns falam 1%. Digo para você que isso é vaidade. Se você tentar melhorar 1% todos os dias, comece melhorando 0,01%. Se você somar isso durante todo o ano, agora não pode parar, é todos os dias. Porque se você coloca uma condição muito alta, deixa eu melhorar os 5%. Beleza, você pode até buscar os 5%. Incrível, se você conseguir, eu bato palma para você. E amanhã? E depois? E próximo mês? Será que você vai ter essa mesma energia? Acho muito provável que não. Então, melhor você começar tendo ali micro resultados, louvando a Deus por isso, comemorando junto com sua família, seu pessoal, seus pequenos micro resultados. Se não tiver ninguém para comemorar, comemore você e Deus. Chame Deus para comemorar com você. Faça ali um banquete, coloque a palavra de Deus, medite, agradeça a Ele, que no final de tudo, Ele é o que mais torce pelo nosso sucesso. Então, comemore com Ele se você não tiver ninguém para comemorar hoje. Compartilhe. Então, essa condição de melhoria, ela deve ser progressiva e constante, mas precisa começar hoje. Precisa ter começado lá atrás. Se você não começou lá atrás, comece hoje. Mas hoje é sábado, Cris, sábado. Seu cérebro não sabe que é sábado hoje. Seu corpo não entende. Seu rim não sabe, seu fígado não sabe. Seu coração, muito provável. Quem sabe que hoje é sábado é você que dá nome a isso. Então, comece a encarar a sua vida hoje como segunda. Eu já falei isso antes. Todo dia é segunda para mim. Segunda chance de recomeçar. Então, é isso que precisamos ter em nossa mente. Hoje é segunda, amanhã é segunda de novo, depois é segunda de novo 2 vezes. E assim você vai, até seu cérebro acostumar nesse ritmo e entender que você é uma pessoa que está evoluindo. Não está presa ao tempo do homem, mas você está pensando no tempo de Deus. É isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, essa mensagem. Se fez sentido, escreva aqui no chat para vocês. Alguns chegaram depois,
mas acredito que conseguiu acompanhar. Nós estamos numa sequência aí de 7 aulas só falando sobre mentalidade, e hoje é a nossa segunda. Temos mais 5 para frente, e a gente precisa entender e precisa sair dessas aulas com a mente de Cristo. A nossa primeira aula a gente falou sobre a mente de Cristo, então nós precisamos ter essa mente de Cristo, ter esse caráter, ter esse comportamento, não só dentro de casa, não só quando tiver pessoas nos olhando, mas principalmente quando estivermos sozinhos, é aí que devemos ter ainda mais a mente e o caráter de Cristo, para saber o que ele faria naquele momento. Deus, isso é assustador, parece até que ficamos loucos, mas é muito bom quando você não sabe o que fazer, você perguntar, meu Deus, o que que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Aí vem um estralo na sua mente. Ah, eu acho que ele conversaria com um amigo. Não, eu acho que Jesus abriria aqui uma palavra. Não, acho que Jesus não iria por esse caminho, iria por esse. E aí você começa a ter uma concepção que o seu cérebro ele não está acostumado com aquilo. No momento vai parecer um nível de loucura, mas depois você vai se acostumando com isso até se adaptar totalmente. Isso é maravilhoso, isso é incrível. É algo que eu fiz, eu comecei fazendo isso com grandes pessoas, empresários, eu comecei a pensar, mas hoje, como para mim a maior referência é Cristo, eu começo a pensar na forma que Cristo pensaria naquele momento. Aí vem inúmeras ideias. Já teve muita situação financeira, não tenho vergonha de falar isso, de não saber o que fazer, e da noite para o dia surgiu uma ideia que me fez ganhar uma energia para continuar no caminho. É surreal isso, não tem explicação. É a mesma parada do favor. Um vento que sopra ao seu favor, que te leva para um outro patamar. E você não sabe de onde vem esse vento, mas sabemos que vem do alto. Isso é o que mais importa. Tá bom, meus queridos? Então, vamos finalizar nossa aula. Raquel ora por nós, fazer nosso boot. Deixa eu abrir aqui o áudio dela, tá só ali observando. Pronto, Raquel. E aí, Raquel? Abençoada, né, meninas? Palavra Fala que o muito. combustível para nossa alma tá, meu Deus, eu fico maravilhada demais. Hoje meu devocional foi justamente em Isaías, aí eu falo assim, Deus vai moldando, né? Vai completando as fatias, e eu tô aqui arrepiada, É, é sério incrível. mesmo. E eu não tinha uma palavra, Raquel, assim, até uns 15, não, 15 não, até uns 30 minutinhos atrás, eu fiquei pensando, meu Deus, o que trazer hoje para o seu povo? Aí eu peguei aqui, eu gosto, né? Eu tenho um caderninho aqui da anotação, uma agenda, né? Aí eu fui olhar o caderninho, aí vi essa questão de identidade, governo, e vi a passagem de Isaías. Eu disse, é aqui, meu Deus, é hoje que vamos trabalhar aqui nessa Eu concepção de posso saber contar um quem breve somos. testemunho? Pode sim, com certeza. Hoje eu fui gravar o meu primeiro stories na minha rede social. E eu estava com um bloqueio muito grande. Coisa simples para muitos, mas para mim é algo que mexeu mais do que eu achei que deveria mexer. Aí eu falei assim, meu Deus, mas por que que eu estou tão incomodada? Aí eu, eu fui pensar, Christian, eu estava com o pensamento, o que que vão falar de mim? O que que as pessoas vão dizer ao meu respeito? Ah, todo mundo vai saber o que que eu estou fazendo. Mas só que eu estou tão cheia de conhecimento, de habilidades que eu descobri e que louvado seja Deus por você estar me ensinando. Tamo junto. Então, assim, eu fico radiante, mas só que na hora que eu fui executar, porque essa semana eu tive uma experiência muito forte de ensino, né, que um complemento do que eu estava já fazendo, e eu estou maravilhada. Então, assim, eu preciso abrir a minha boca.
para falar para as pessoas, para ajudar essas pessoas que eu vivi essa situação, mas tem muitas também que precisam ouvir. Então, foi Verdade. uma primeira história para muitos. Agora, como diz, a cancela foi aberta, agora pronto. Depois Porta, porta que que eu passa um boi, passa uma boiada, né, Raquel? exatamente. E eu fiquei assim tão maravilhada, eu falei assim, meu Deus, eu consegui e eu vou conseguir muito mais. Foi onde que veio os estralos, começou a falar da minha identidade. Você é guerreira do Senhor, você é princesa do Senhor, você é capaz. Então você vai vendo assim, nossa, é coisa extraordinária demais. E aqui está sendo uma bênção, porque a nossa vida secular, você pode ver que está sendo atrelada às palavras que estão sendo ministradas aqui. É algo assim sobrenatural demais, demais. Eu glorifico a Deus que o Senhor possa cada vez mais estar sendo o nosso combustível, está sendo a nossa alegria, está sendo o nosso renovo. Porque essa semana que passou, meninas, eu falar com vocês, eu estava num extremo, uma extrema exaustão física e emocional, e Deus foi lá, me carregou no colo e eis-me aqui. Estou preparada para renovada para poder servir ao Senhor e com muita alegria. Amém. E Ai, maravilha, testemunha. Eu vi lá a sua história, mais Mirla. Ficamos muito felizes aqui que a gente está um tempo mais junto aí. A gente sabe o bloqueio que o outro tem, sabe a condição do quanto que é difícil fazer algo ali. E quando a gente vê que para muitos pode ser pequeno, mas que para a pessoa que fez é tão grandioso, mas é como diz, a gente deve comemorar os nossos pequenos resultados para é quando verdade, chegar o grande, a gente não ficar, eu já sabia que isso ia acontecer, num orgulho, né, numa vaidade que não cabe a nós como filhos ter essa vaidade no nosso coração, mas a gente tem que comemorar é os pequenos mesmo. é Ficamos muito verdade. felizes por você, Raquel. O primeiro passo de muitos que virão aí, com certeza, na sua. Jesus. Então vamos curvar nossa cabeça, fechar os nossos Vamos. olhos, vamos respirar fundo, vamos chamar a presença do Senhor para as nossas vidas, venha convidar Ele para Ele poder estar governando o nosso ser. Deus Pai, Deus querido e amado, como é bom, Senhor, te servir nessa terra, ó Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento tão maravilhoso que o Senhor tem proporcionado para nós, ó Senhor. Obrigada, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem nos dado à nossa alma dia após dia, Pai. Que o Senhor continue a forjar as nossas identidades, a nossa mentalidade, e que o Senhor venha, Pai amado, consolidar cada vez mais a tua presença em nosso ser, que possamos vencer os nossos obstáculos, os nossos bloqueios, os nossos impedimentos, para que possamos romper, Senhor. Romper não para mostrar para os outros, mas sim para glorificar o teu nome, Senhor, porque estamos aqui para te servir nessa terra e que possamos aprender e colocar em prática tudo o que nós estamos aprendendo aqui, Senhor. Que possamos abrir a nossa boca e transbordar para muitos que estão sedentos da tua presença e da tua palavra. Nos ajuda cada vez mais, Senhor. Nos capacita cada vez mais para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém. Graças te damos, ó Pai. Amém, pessoal. Muito bom estar mais uma vez com vocês aqui, nesse dia maravilhoso. O Senhor preparou para nós. E vamos seguir firmes aí na nossa vida. Não vou falar na nossa batalha, mas na nossa vida que o Senhor preparou. E sempre na esperança de dias melhores sempre virão. Basta sabermos como agir e como e com que agir também. Se é com as ferramentas que Deus já deixou para nós, ou se é na força dos nossos braços e do nosso peito. Se for pela condição humana, não vá. Agora, se for nas condições sobrenatural de Deus, pode ir sem medo e pode ir também sem desconfiança.
que a certeza é que já venceu e a vitória é certa, né, Raquel? Amém, que assim seja. Obrigado, meus Contaremos vários queridos. testemunhos aqui, meninas. Com Todas iremos certeza. vencer para a glória do Senhor Jesus. Eu vou começar a perguntar a vocês, pode ser até nas próximas aulas, quem tiver um testemunho também quiser contar, é É de muito bom, Deus, viu? tá, Que eu ia pessoal? te falar. Raquel, deu ideia muito boa aí, que eu sei que cada um aqui tem um testemunho. Se não tiver, eu tenho certeza que está escondendo alguma coisa, mas um pequenininho deve ter, ou um grandão também. Então, eu já contei um meu, Raquel já contou vários, cada um de nós tem muitos testemunhos. E assim, é muito bom. O objetivo do testemunho é que ele edifica a vida do outro irmão. O irmão está passando por aquela mesma situação que a Raquel. Aí a Raquel conta, ela diz: Caramba, a Raquel conseguiu. Não, deixa eu correr lá, vou fazer o que a Raquel disse, e vou conseguir também para eu contar o meu testemunho para outro conseguir também. E vai que nem um telefone sem fio, nunca acaba. Obrigado, viu, pessoal, a vocês por dispor do tempo de vocês. Amanhã nós voltamos novamente, tá? Os horários esses dias estão um pouquinho atropelado, mas o importante é que estamos aqui dedicando uma hora e pouquinho, para edificar e para trazer a mensagem do reino para aqui, para essa terra. Amanhã a gente deve fazer no nosso horário normal. Qualquer mudança, qualquer coisa, eu informo a vocês no nosso grupo e compartilhe essa mensagem, compartilhe o nosso grupo para outras pessoas. Muitas pessoas não sabem que existem essas comunidades e é muito bom a gente se associar com pessoas que estão no mesmo propósito que o nosso, a gente crescer e, como a mensagem hoje falou, multiplicar os propósitos também, que é isso que Deus espera de cada um de nós. Amém? Fiquem com Beijo no Deus, tá? coração, meninas. Deus abençoe. Já no coração de vocês. Obrigado, Raquel, mais uma vez. Tamo junto, minha amiga. Tchau, pessoal. Façam um sábado abençoado e um ótimo final de semana, todos vocês. Fiquem com Deus.